Ele parecia apenas mais um homem comum, um ex-presidiário tentando reconstruir a sua vida, trabalhando em silêncio, oferecendo comida barata à beira da estrada. Muitos o cumprimentavam, comiam em sua barraca e até elogiavam o sabor dos hambúrgueres. Poucos sabiam o que realmente estava por trás daquele sorriso calado e daqueles olhos frios. Essa não é apenas uma história de assassinatos. É sobre um homem que perdeu tudo e, ao invés de reconstruir, decidiu destruir. Uma mente tão perversa que cruzou os limites do horror conhecido. Um corpo de cada vez. Uma mordida de cada vez. Nascido em 1955 em Baltimore, Joey perdeu seu pai aos 6 anos de idade em um acidente de carro. Sua mãe, deixada sozinha para cuidar dos filhos, mal podia parar para viver o luto. Trabalhando em 2 empregos, tentando afastar a fome que rondava suas portas. Ela quase nunca estava em casa. E quando estava, era apenas um vulto cansado, às vezes embriagado e às vezes anestesiado por algo mais forte. Joey cresceu assim, sozinho, observando a infância escapar pelas frestas de uma casa vazia. Segundo sua mãe, ele era uma criança quieta, sem sinais de raivas, e na escola tirava boas notas e evitava brigas. À primeira vista, um menino comum, talvez invisível demais para que percebessem as rachaduras que já se abriam por dentro. Quando completou 19 anos, entrou para o exército. Contava que havia servido no Vietnã, uma história que mais tarde seria colocada em dúvida, já que os Estados Unidos já não enviavam mais tropas para lá. Talvez ele tenha servido na Alemanha, como dizia a mãe, ou talvez não. Como quase tudo que vinha de Joey Metheny, a verdade era enevoada, misturadas a mentiras calculadas para montar a imagem que ele queria vender, a de um homem quebrado pela guerra, vítima das circunstâncias. Mas, independente do lugar, uma coisa era certa: Joey voltou ainda mais vazio do que foi, e encontrou nas drogas o alívio que o mundo real lhe negava. Seu vício o arrastou para a beira da sociedade. Viveu em abrigos e gastou cada centavo com entorpecente. Um gigante de quase 2 metros e mais de 180 quilos vagando pelas ruas de Baltimore como uma sombra ignorada. Ainda assim, num lapso de normalidade, conseguiu um emprego como operador de empilhadeira. Conheceu uma mulher, apaixonaram-se, foram morar juntos em um trailer no sul da cidade e tiveram um filho. Mas amor algum resiste onde as drogas imperam. O lar virou caos. O bebê, testemunha silenciosa da degradação dos pais. Até que, numa noite de julho de 1994, Joey voltou do trabalho e encontrou o trailer vazio. Sua companheira havia fugido com outro homem e levado seu filho junto. Para Joey, o abandono da mulher era tolerável, mas levar a criança, deixá-las nas mãos de viciados e entregue à própria sorte, não, isso ele não poderia perdoar. A notícia de que sua ex-companheira se vendia em troca de entorpecentes e que o filho havia sido retirado dela pelos serviços sociais caiu como gasolina no fogo da sua fúria. Joey queria vingança, mas não encontrou a mulher. Encontrou, no entanto, uma desculpa para alimentar sua raiva. Qualquer um que cruzasse seu caminho, qualquer um que representasse aquele submundo que lhe havia retirado tudo. Armado com um machado, Joey desceu até a ponte onde sabia que traficantes se escondiam. As respostas que ele queria não vieram. E em seu delírio de ódio, Joey decidiu que o silêncio deles era a prova de traição. O machado caiu pesado. Cortou, partiu, destruiu. 2 corpos, destroçados e atirados no rio, como se fossem lixo. Mas havia testemunha, ou pelo menos ele achava que havia. Um pescador distante demais para ter visto algo, mas Joey não arriscaria. Ele retirou a vida do pescador também. E o sangue não saciou sua sede. Na mesma noite, Joey atraiu 2 mulheres para o mesmo destino. Mulheres da noite, esquecidas como ele próprio foi um dia. Usadas, descartáveis.
Para Joey, eram mais um símbolo daquilo que ele desprezava, e destruiu ambas com a mesma frieza com que preparava sua próxima mentira. Em menos de 7 horas, 5 vidas se apagaram, e para Joey Metheny, aquilo foi apenas uma noite muito ocupada. Baltimore seguiu respirando, indiferente. A cidade que fecha os olhos para os invisíveis, para os miseráveis, para os descartados, estava agora alimentando um monstro que ela mesma ajudou a criar. Durante 1 ano e meio atrás das grades, Joseph Metheny não refletiu sobre os crimes que havia cometido. Não se sentiu arrependido, nem sentiu angústia. Pelo contrário, ele gostou. Gostou da sensação de poder, gostou do sangue, gostou do controle e, acima de tudo, gostou do que aquilo despertou dentro dele. Enquanto muitos presos são consumidos pela culpa ou pelo medo do julgamento, Joey apenas revivia mentalmente cada crime que cometeu, cada grito abafado, cada corpo que se tornava pedaço. Mas, para a justiça, pensamentos sombrios não eram suficientes. Não havia corpos, sem restos mortais, sem provas físicas. Tudo que a polícia tinha eram histórias contadas por terceiros, vozes sem rostos e memórias nebulosas. Ao fim daquele período, o veredito foi claro, sem evidências e sem condenação. Joey Metheny foi considerado inocente e solto. O monstro voltava às ruas. E foi ali que ele reencontrou a mulher que havia sido o estopim de sua fúria. Ela não havia desaparecido. Estava viva, porém com outro homem, morando do outro lado da cidade. Em entrevistas anteriores, Joey admitiu que descobriu seu paradeiro pouco depois de ser solto, mas ao invés de confrontá-la, escolheu um caminho mais sutil e mais macabro. Ele então decidiu tirar a vida dela várias vezes, não literalmente, mas escolhendo mulheres que se parecessem com ela. Traços físicos semelhantes, o mesmo vício em entorpecentes e o mesmo histórico de abandono. Era como tirar a vida da mesma pessoa repetidamente. Joey começou a se aproximar de mulheres da noite, oferecendo entorpecentes e abrigo. Convidava-as para seu trailer, um ambiente abafado, sujo, cheio de promessas falsas. Lá, eles se entorpeciam, conversavam, riam, se distraíam. Até que o momento chegava. Ele as estrangulava com suas próprias mãos. Depois vinha o ritual: cortar, separar e escolher os pedaços. A primeira vítima oficialmente ligada a ele foi Catherine Magaziner, de 39 anos. Joey a enterrou no local onde trabalhava como operador de empilhadeira. 6 meses depois, ele retornou à cova. Desenterrou o corpo, removeu a cabeça e enterrou o tronco em outro lugar. A cabeça ele guardou numa caixa, depois a jogou fora como se fosse um lixo comum. O modus operandi estava formado. Frio, sistemático, prático. E agora, Joey tinha um novo plano: transformar os corpos em alimento. Ele escolhia os pedaços mais carnudos da sua vítima, como as coxas, o traseiro e também partes do abdômen. Ele guardava tudo em potes dentro do freezer. As sobras ele enterrava num estacionamento de veículos industriais, onde sabia que ninguém procuraria. Nos fins de semana, misturava essa carne humana com porco e boi, moía tudo e fazia hambúrgueres. Montou uma barraca simples à beira da estrada. Vendia pastéis, churrasco e carne moída para os caminhoneiros e viajantes que passavam por aquela região isolada de Baltimore. Era um sucesso. Pessoas voltavam toda semana para comer ali. Não sabiam que o sabor diferente da carne vinha de um ingrediente que jamais imaginaria. Joey se orgulhava, contou à polícia mais tarde que ninguém jamais reclamou do gosto.
A carne humana, segundo ele, era parecida com a carne de porco. A mistura era fácil e a fritura mascarava qualquer diferença. Ele observava seus clientes comendo, um por um, como quem assiste a um espetáculo íntimo e sádico. Eles mordiam os hambúrgueres, saboreavam os pastéis, lambiam os dedos, sem saber que haviam se tornado canibais involuntários, mas canibais. Joey não queria apenas tirar vidas, ele queria possuir, transformar. Queria que aquelas mulheres vivessem dentro de corpos de estranhos. Era como se os fantasmas delas se espalhassem em forma de carne. Era sua forma de vingança absoluta. Sua próxima vítima, outra mulher da noite, seria Rita Kemper, em dezembro de 1996. Joey a levou para o seu trailer e, após consumir entorpecente, começou a rasgar suas roupas. Ele ria, disse que ninguém iria ouvir os gritos dela, mas Rita teve sorte, ou instinto. No momento em que Joey se distraiu, ela correu, pulou um muro de 10 metros de altura, coberto por arame farpado. Mesmo ferida, correu pela estrada até um posto de gasolina, onde implorou por ajuda. Foi o fim do reinado de Joey. Quando a polícia chegou, ele não tentou fugir. Pegou suas chaves, abriu o portão, calmo, como se tivesse esperado por aquilo. No interrogatório, ele não demonstrou remorso. Pelo contrário, falou com orgulho. Minha fúria assassina começou como vingança, mas acabou se tornando uma paixão pelo sabor de sangue e pela sensação de poder que se tem ao tirar a vida de outro. Disse ainda que, 6 meses após tirar a vida de sua primeira vítima, exumou o crânio e teve relações com ele. E afirmou que jamais pediria desculpa, porque seria mentira. O único arrependimento dele? Não ter conseguido tirar a vida de sua ex-companheira e de seu novo namorado. Durante as investigações, descobriu-se que o dono da empresa onde Joey trabalhava ajudou a esconder ao menos um dos corpos. Tentava evitar que o nome da empresa fosse vinculado ao crime, mas conseguiu o oposto, foi preso como cúmplice. A empresa foi fechada e os funcionários demitidos. Joey confessou o assassinato de 10 mulheres. A polícia acredita que o número seja ainda maior. Ele levou os investigadores até as covas rasas. Nem todos os corpos estavam lá. Alguns jamais seriam encontrados e outros haviam sido consumidos. O padrão de vítima era mulheres com vícios entorpecentes e que se vendiam. Era proposital. Mulheres invisíveis para a sociedade, desaparecimentos que raramente ganham manchete. E é nesse vácuo de atenção que os monstros crescem. Joey Metheny não apenas tirou vidas, ele apagou identidades, transformou corpos em carne, transformou dor em comércio e criou um inferno particular onde a fome dele, física, psicológica e emocional, era alimentada com o sofrimento de mulheres que lembravam a mulher que um dia o abandonou. Mas talvez no fundo Joey nunca tenha se importado com o filho. Talvez tudo tenha sido apenas uma desculpa. Uma forma de convencer o mundo e talvez a si mesmo de que havia alguma razão por trás do horror. Mas não havia. Ele era o próprio vazio e decidiu arrastar outras vidas com ele. Em 1997, foi condenado a 50 anos de prisão por sequestro e tentativa de agressão sexual contra Rita Kemper, uma mulher que conseguiu escapar de seu trailer e denunciar o ataque às autoridades. Em 1998, recebeu uma sentença de morte pelo assassinato de Kimberly Spice. No entanto, em 2000, a Corte de Apelação de Maryland anulou essa sentença, alegando que o assassinato não atendia aos critérios legais para a pena capital, pois o roubo associado ocorreu após o homicídio, não durante sua execução.
Consequentemente, sua sentença foi comutada para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Metheny faleceu em 5 de agosto de 2017, aos 62 anos de idade, enquanto cumpria sua pena na Instituição Correcional Ocidental em Cumberland, Maryland. Ele foi encontrado sem vida em sua cela e a causa da morte não foi divulgada publicamente.